saiu nova pesquisa, desta vez da Quest, que me parece mais confiável que a da Atlas que saiu anteriormente. A da Atlas foi divulgada, eu mesmo comentei aqui, com o Lula derrotado no segundo turno. E a revista antagonista da direita comemorou, né? Acontece que agora, com a pesquisa da Quest, a gente fica com outro quadro, muito mais realista do que aquele anterior. Que aquele anterior, até o Pablo Marçal batia o Lula no segundo turno, o que é um pouco complicado, né? Vejam que os números agora são muito mais próximos daquilo que historicamente a gente sente e daquilo que a gente entende como sendo mais plausível, né? Olha só. Você tem aí, né, que o Lula lidera os cenários de segundo turno para 2026, mesmo sob crise de popularidade. Então, a diferença entre o Tarcísio, em dezembro, era de 26 pontos. Agora é de 6 pontos. Mais 6 pontos são 6 pontos em favor do Lula. Isso é mais próximo, porque não dá derrota do Lula, o que seria uma coisa estranha, né? Mas é mais próximo do que a gente espera, porque à medida que a eleição, politização, a discussão da prisão do Bolsonaro se aproxima, mais o quadro entre direita e esquerda se define de modo parecido à eleição anterior, mas mantém 6 pontos de vantagem para Lula. Aqui, ó. Então, daria aí para o Lula 43% e para o Tarcísio 37%. No caso do Marçal, dá 42% para Lula e... Não, no caso do Marçal não, esquece. Não tem, né? Não, tá aqui o do Marçal. 44 para o Lula, 35 para o Marçal. Tá bem próximo do que a gente espera. Aí tem um outro presidenciável aqui. Não tem ninguém para bater o Lula. Olhei ali, não tem ninguém. Quase todos eles ficam abaixo do Tarcísio ou abaixo da Piricrente, que também tem esse nível de 6 pontos aí em relação ao Lula. Então, o candidato viável da direita neste momento é o Tarcísio. O próprio Bolsonaro não bateria o Lula. Também encosta, mas não ultrapassa. Então é significativa essa mudança, porque a Quest é, digamos assim, aquela que a gente vem seguindo como acertando mais e sempre mais próxima da realidade que a gente sente no conjunto. A da Atlas me pareceu um tanto que manipulada, né? E por isso, né, não se deu muita atenção para ela e aí, saiu como manchete na revista antagonista.
O, a tática do Lula é interessante porque o Sidônio, responsável pela comunicação do governo, ele mexeu e acabou voltando à tecla que eu aqui falava. Nós aqui falávamos, vocês também. Propaganda do governo, comunicação do governo, informação do governo, não é uma incumbência só do Lula, é do governo. Então ele diz aqui, o Sidônio agora, né, que a ordem que ele tem dado para todo mundo é uma ordem para todo mundo. Os ministros têm que assumir a comunicação do governo. Cada ministro tem que ter na sua área a sua capacidade de comunicação e de informação do que está fazendo, e somar isso na figura do Lula. Então isso era o que a gente falava antes. Não precisa estudar marketing, não precisa ser marqueteiro e ganhar milhões para falar isso. Isso é o senso comum de qualquer pessoa que lida com informação. Se você tem uma equipe, esta equipe é setorial ou setorializada, é natural que cada setor tenha a sua capacidade de dizer o que vem fazendo, porque o microfone não cai na mão do Lula somente. O microfone cai na mão de todos os ministros todos os dias. Todo dia tem uma televisão, uma rádio, uma rede social entrevistando um ministro, pedindo explicações a um ministro. Agora, se ele não se protagoniza, se ele tem vergonha do que faz ou se ele não faz nada, não tem o que somar. Aí o Lula começa a abocanhar todas as chances para ver se consegue fazer a comunicação que ele, Lula, acaba não podendo fazer sozinho. Então esse setor de comunicações, gente, tem que ter um pouco rigosado, né? Não precisa me pagar os milhões que o Sidônio pagam para o Sidônio. Não precisa pagar nada para mim. Me vale, né? Me vale o conforto de ser inteligente. Inteligente como? Inteligente como qualquer um da população. Porque qualquer um falaria isso que a gente está falando. É verdade? Não é problema da educação. O ministro da Educação tem que responder. Agora, se for para fazer a propaganda que aquele Silvio Almeida Empáfia fazia dele próprio, de ficar falando em racismo estrutural e depois pegando em perna de mulher, aí é desnecessário. Aí realmente é desnecessário querer aparecer tanto quanto ele queria. Ou, no caso do Dino, né, que todo dia ficava com um embate com um bolsonarista na rede, também é desnecessário. O necessário é você ter um programa, cumprir e entrevistado, avisar que está sendo feito e onde está sendo feito, como está sendo feito, quais os resultados. Não se faz isso. É mais fácil eu me lembrar do Silvio Santos falando todos os dias, na ditadura militar, quem era o ministro e o que ele estava fazendo, do que agora na democracia, eu adulto e prestando atenção, quem é o ministro e o que está fazendo. Eu, criança, sabia mais dos ministros pelo Silvio Santos do que agora na democracia, eu, adulto e me interessando pelo problema, sei dos ministros. Então, como é que chegamos a essa situação? Como que chegamos a essa situação? Como uma criança fica sabendo, uma criança que eu não ficava o dia inteiro ligado em política, criança,
No meio da ditadura militar, eu virei jovem e passei a combatê-la. E sabia quem é o ministro tal, quem é o ministro tal. A gente conhecia os ministros. No meio da ditadura militar, a gente conhecia os ministros, eles tinham protagonismo em relação às ações do governo e uma TV que puxava o saco fazia propaganda. Agora, não precisa mais de uma TV puxar o saco, tem a própria internet para não ter que puxar o saco, para o próprio ministro ter o seu canal. Mas se ele não consegue ter o protagonismo nem para a gente saber quem ele é, fica difícil. Quem é a ministra da Cultura? Você não sabe. Você não sabe. Entendeu? Você não sabe. Quem é o ministro dos Direitos Humanos? É uma ministra. Cadê o serviço dela? Você não sabe. Ministro da Agricultura, você sabe quem que é? Você não sabe. A gente mal ouve falar no da educação. Claro, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Qual o cargo que a Tebet tem no governo? Garanto para você que uma boa parte de vocês que estão me escutando não sabe. Então, gente, eu estou dizendo para vocês, os mais velhos vão se lembrar, a gente conhecia os ministros da ditadura militar e o Silvio Santos falava quem eram eles e o que eles estavam fazendo naquela semana. Meu Deus do céu! Será que o Lula já ele é 10 anos mais velho do que eu? Será que ele não lembra como é que era feito aquilo? Será que ele não pode dar uma instrução para o Sidônio, já que ele paga milhões para o Sidônio? Agora o Sidônio está devolvendo o senso comum. Mas não é só devolver o senso comum, é criar o canal para cada ministério. A Gleisi entrou para o governo, ela não é mais presidente do PT. Ela agora está como ministra no governo. Ela é ministra do quê? Você não sabe. Ah, então. Se me perguntar hoje quem é o... E o Alckmin, você sabia que ele também é ministro? O próprio vice-presidente? Então é um governo que governa para dentro. Porque os meus passarinhos me informam. Então eu sei mais ou menos o que acontece em cada ministério e quais as ações. Mas é tão minguada a informação, é um governo tão para dentro, que a população não fica sabendo. A população fica sabendo só daquilo que é evidente para todo mundo, que é o custo de vida está alto. Isso não precisa ação nenhuma, todo mundo fica sabendo. Fica sabendo porque pesa no bolso, que é uma informação muito interessante. Não adianta, né? Não adianta. O Lula, ele está numa situação que a gente não consegue nem explicar como ele chegou a tal. Porque veja, ó, PIB crescendo, desemprego zerado, o país está com pleno emprego, economia aquecida, há vários bons projetos em áreas sociais, e há o problema da inflação pesando contra, e a popularidade do Lula caindo, e ainda assim, o Lula é o preferido nacional, tanto é que no segundo turno ele ganha de todo mundo. Então tem um problema de governo aí, tem um problema de propaganda de governo. Por quê? Porque o Lula já era conhecido, continua. O problema é o governo, não é o Lula, o problema é o governo. Um governo que não governa conversando com a população e explicando. O próprio Lewandowski, que tinha um programa para segurança,
e foi feito um convênio com os estados. Cadê o Lewandowski? Não se pronuncia também. Virou um governo de pessoas que a gente não entende o porquê é que elas não querem fazer política. É como se todo mundo no seu ministério não tivesse nenhuma ambição política, ambição de aparecer para ser candidato. Não dá para entender ministros assim, gente. Não dá para entender. Não dá para entender que uma pessoa vire ministro de Minas e Energia, né, e a única coisa que ela saiba fazer é ficar pressionando o IBAMA para explorar petróleo onde não pode. O Silveira só aparece na imprensa para isso. A sensação que eu tenho, gente, sinceramente, é que você tem um conjunto de ministros que está como o Figueiredo, presidente Figueiredo, o último ditador, em 85, ele montou uma folhinha na parede, né, um calendário, e todo dia ele ia lá e riscava quanto tempo faltava para ele deixar o governo. A sensação que eu tenho é essa, que cada ministro chega lá, trabalha, eu sei que eles estão trabalhando, mas risca lá, fala, estou extenuado. O que você vai ser depois de ser ministro? Não quero ser nada, quero comprar um chinelo e ir para casa, cuidar dos meus netinhos. Parece que é isso. A única pessoa que não fala isso é o Lula, mas o Lula é 20 anos mais velho que os mais velhos no ministério. O Alckmin eu não culpo, por quê? Porque o Alckmin sempre trabalhou sem grande propaganda, ele sempre foi um cara que o volume de trabalho dele acaba aparecendo. Eu fico pasmo, né? Falam que o homem é um ser, o homem é a sua ambição, não pode ser ambicioso, tem que ser humilde, tá bom, mas também não precisa ser um governo inteiramente cristão desse jeito, de uma humildade fantástica. Assim, o que você está fazendo? Não vou dar entrevista não, tá? Eu não quero aparecer, eu sou político que não aparece. Como é que você é político, porra? Desculpe a expressão, mas não dá. Não dá para entender isso. Ninguém quer ser nada nesse governo. Ninguém quer ser nada. A não ser que todo mundo tenha uma caixinha ou um rico apoiando e vai continuar na política por aí. Delfim Neto era um cara assim, ele tinha lá a caixinha, os ricos que o apoiavam, e ele próprio era rico, então ele nem procurava voto, bastava ele ser conhecido e aquele tantinho de voto que ele precisava para se eleger, ele se elegia. Agora, é assim? Tá todo mundo assim, nessa tranquilidade? O Padilha virou ministro da Saúde, vocês sabiam? Já faz 2 meses, ou 1 mês. Vocês não sabiam? Padilha, que foi candidato a governador, virou ministro da Saúde. Vocês sabem quem é o Padilha? Muitos de vocês não sabem, né? É um médico, petista. Agora diz pra mim, cadê o programa do Padilha? O que ele mudou? Falou que ele ia entrar para fazer um programa. Cadê? Ele veio para a imprensa, tá aí os jornais todo dia, tem manchete sobre Padilha, sumiu, bastou virar ministro, sumiu, desapareceu. Agora você pergunta, o que você quer fazer, Padilha? Né? Lembra do Jô Soares, que o tal de Padilha tinha uma mulher muito gostosa, ficava o dia inteiro, né? E aí o pessoal fala, vai para casa, Padilha. Lá tem uma mulher gostosa, o Padilha ministro, vai para casa, Padilha, lá você tem seus netinhos, vai cuidar de netinho, que você como político não quer fazer nada. Eu tô trabalhando, tô fazendo. Então fala pra imprensa, múmia, é um governo de múmias, é um governo de múmias. O Lula vai numa reunião
e fala: gente, vocês têm que conversar com a população, vocês têm que acreditar no que você está fazendo, porque se você não acredita, quem que vai acreditar? O Lula dá a indicação melhor do que é o marketing e os caras não fazem. Não fazem. É duro, hein? Que dureza, meu. Que gente que não consegue sair do casulo. Como que o PT foi chegar nisso? Um partido que nasceu elogiado pelo mundo inteiro porque sabia se comunicar. Ninguém esquece, né? A propaganda do primeiro sutiã ter virado a propaganda da primeira camiseta petista. Lembram? Quem viveu não esquece. Agora, não. Agora, não. Agora acabou. O PT virou um partido da humildade. Jesus mandava rezar escondido. Se você tiver que orar, ore no seu quarto. Ninguém deve saber que você está orando. Jesus nunca gostou, né? Tanto é que ele só ensinou uma vez a oração. Aí pediram e falaram: vou ensinar. Não era para ficar rezando e gritando. Ah, tá bom, ótimo. Tá bom, perfeito. É religião, não é política. Agora política não. Política, quando você vai rezar, você tem que levar o terço e ficar gritando na imprensa que está rezando. Política é a participação num grande teatro. Você tem que comandar a pauta da imprensa. E nas áreas específicas, você tem que comandar aquela pauta. Toda notícia que sai de saúde, o Padilha tem que estar envolvido, ele tem que fazer a pauta. Agora, vai fazer a pauta como? Não tem iniciativa para nada, é um boi morto, só engorda. Ah, tenha dó, vai também, vai. Olha, vai ser uma batalha dura essas eleições. E cada vez mais eu fico convencido que a gente não tem o Lula como candidato. Nós estamos amarrados ao Lula porque os caras não querem ser candidato, não querem fazer política. O PT não... Antes eu ficava falando isso, né? Ah, o PT está menos democrático, tem pouca discussão na base, por isso que não emergem pessoas. Eu ainda acho isso. Mas tem esse outro contraponto. Eu nunca vi uma geração de ministros com tamanha desnecessidade de ambição. É uma gente que vai para o céu de tanta humildade. É muita humildade para político. Cara, esse pessoal não aprendeu nada com o Lula. E o que é pior, não aprendeu nada também com outros da direita. O Maluf não deixava a imprensa sossegada. Todo dia ele tinha uma novidade. É isso que é fazer política. Os políticos americanos fazem política o Obama, né? O Obama fazia política todo santo dia ele estava na imprensa. O Trump também. O presidente, né, tem um protagonismo. Mas se você estiver lá nos Estados Unidos, você vai ver o quanto de outras figuras que todo dia estão fazendo. Ontem mesmo, né? Ontem mesmo, deputado democrata, a última hora que eu vi, ele tinha passado de 25 horas de discurso sem sair do lugar. "25 horas de discurso sem sair do lugar", para quê? Para roubar a atenção. Porque o que se disputa hoje, qual a mercadoria mais disputada hoje, se é que a gente pode chamar de mercadoria, né? Se é que a gente pode chamar de mercadoria, há várias interpretações a isso em teoria da comunicação, mas seja lá o que for, o que é mais disputado hoje é a atenção.
É em cima disso que as plataformas do capitalismo de plataforma está se degladiando. E os políticos, não. Agora, nós estamos todos aí seguindo Jesus. Jesus mandou ser humilde e a gente vai ser humilde. Então tá bom. Vão humildizar e vão fazer arte de a gente chegar nas eleições apertadíssimos para não deixar a direita ganhar por causa de um bando de ministros que são uns bundas em termos comunicacionais. É isso. Daqui a pouco a gente volta.